8. Verão, 15 anos atrás. Meus pés faziam barulho sobre o cascalho da entrada. O ar estava denso com o orvalho e havia um cheiro refrescante de musgo, cogumelo e terra úmida. Sam tinha começado a correr na primavera e estava determinado a me converter à sua causa. Tinha feito todo um planejamento para iniciantes para que a gente começasse hoje, na minha primeira manhã no chalé. Fui instruída a tomar um café leve, no máximo até às 7, e encontrá-lo na porta da minha garagem às 8. Parei quando o vi. Ele estava se alongando de costas para mim, com fones de ouvido, puxando um braço sobre a cabeça e se inclinando na diagonal. Aos 15 anos, o corpo de Sam era quase estranho para mim. De algum modo, ele havia crescido pelo menos mais 15 centímetros desde a última vez que tínhamos nos encontrado, nas férias de Natal. Eu tinha notado isso na noite anterior, quando Sam e Charlie foram nos ajudar a descarregar o carro. É oficialmente uma tradição anual, ouvi Charlie dizer para o meu pai. Mas não tive tempo de examinar Sam adequadamente antes que ele e Charlie tivessem que ir embora se aprontar para seus turnos no tavern. Sam estava trabalhando na cozinha 3 noites por semana naquele verão, e eu já estava apavorada com o tempo que passaríamos longe. Agora, a barra de sua camiseta preta de corrida se ergueu e exibiu uma fatia de pele bronzeada. Percebi, hipnotizada, um rubor subindo pelo meu pescoço. Seu cabelo continuava o mesmo, espesso e emaranhado, e ele ainda usava a pulseira da amizade no braço esquerdo, mas devia ter mais de 1,80 m agora, as pernas se alongando quase infinitamente para além da barra de sua bermuda. Quase tão improvável quanto a altura de Sam era o fato de, eu não sabia como, ele estar também mais encorpado. Seus ombros, braços e pernas estavam mais cheios, e a bunda, bem, não podia mais ser confundida com um frisbee. Cutuquei o ombro dele. Meu Deus, Percy, disse Sam se voltando para mim e tirando os fones. Bom dia para você também, desconhecido. Envolvi meus braços na sua cintura. 6 meses é tempo demais. Sussurrei com o rosto em seu peito. Ele me apertou forte. Você está com cheiro de verão, comentou Sam, depois colocou as mãos nos meus braços e deu um passo para trás. Seu olhar passeou sobre minha silhueta coberta de lycra. Está parecendo uma corredora. Isso tinha sido obra dele. Eu tinha uma gaveta cheia de roupas de ginástica, com base na lista de itens que Sam sugerira. Nessa manhã, havia vestido um short e uma regata e um top por baixo, peça que ele embaraçosamente incluíra em sua lista, e uma das calcinhas fio dental de algodão que Delilah me dera antes de seguir para as férias com sua mãe na Europa, o que Sam não incluíra. Meu cabelo, agora bem abaixo dos ombros, estava preso num rabo de cavalo espesso e alto. Fingir até conseguir, né? Ele murmurou qualquer coisa e depois ficou sério enquanto me guiava em uma série de alongamentos. Durante meu primeiro agachamento, ficou atrás de mim e posicionou as mãos nos meus quadris. Quase caí para trás com o toque. Quando eu já estava bem aquecida, Sam passou a mão no cabelo e esmiuçou o plano. Tudo bem, vamos começar com o básico. Para aprender a correr, o mais importante é... Ele não terminou a frase, esperando que eu a completasse. Ter bons tênis? Arrisquei olhando para meus Nikes novinhos. Ele balançou a cabeça decepcionado. Você não leu o artigo do sofá para os 5 quilômetros que eu te mandei? Sam achou o texto em uma revista de corrida, junto com algum tipo de gráfico complicado sobre tempo e distância. Eu li isso, uma vez. Meio que li. Para aprender a correr, o mais importante é andar, disse ele com as mãos na cintura. Segurei uma risada. Esse jeito mandão era inteiramente novo, meio adorável e, sem dúvida, engraçado. Então, vamos passar a primeira semana com 3 quilômetros de ida e volta, aumentando a distância a cada dia até que você esteja correndo os 3 quilômetros completos até o fim da semana. Você vai descansar 2 dias por semana e, no fim da segunda semana, deve estar correndo 5 quilômetros inteiros. Eu mal tinha entendido uma palavra do que ele dissera, mas 5 quilômetros parecia bastante coisa. Até onde você costuma ir? Vou até a cidade e volto.
São mais ou menos 12 quilômetros. Meu queixo caiu. Fui aumentando aos poucos. Você também vai. Não, de jeito nenhum. Apelei. Tem ladeira demais. Calma, vamos começar aos pouquinhos. Sam indicou a estrada e começou a andar. Vamos lá, vamos caminhar os primeiros 5 minutos. Olhei para ele incerta, mas peguei o ritmo para sincronizar com o dele. Se o infernal dia anual do atletismo na minha escola primária já não tivesse deixado isso bastante óbvio anos atrás, seria agora. Eu não era uma corredora nata. 10 minutos depois, estava limpando o suor do rosto e tentando ignorar como meus pulmões e minhas coxas ardiam. 3 atualizações? Perguntou Sam, nem de longe com falta de ar. Fiz uma careta. Nada de conversa. Ele diminuiu o passo depois disso. No meio do caminho, tirei a blusa, limpei o rosto com ela e a enfiei na parte de trás do meu short. Percorremos o último trecho do caminho. Minhas pernas tão trêmulas como as de um filhote de cervo. Eu não sabia que você suava desse jeito, disse Sam quando me enxuguei de novo com a blusa. Não sabia que você era masoquista desse jeito. A coisa de correr já não era tão adorável. A oficina de escrita melhorou mesmo o seu vocabulário. Dava para ouvir o riso em sua voz. Dei uma batida no peito dele. A entrada da garagem dos Florrick era antes da nossa, e eu segui por ela. Preciso pular no lago, tipo, nesse instante. Anunciei, contornando a casa e descendo a colina para a água com Sam junto de mim. Um sorriso torto no rosto. Não sei no que você acha tanta graça. Balbuciei sem fôlego. Não estou rindo. Ele ergueu as mãos. Tirei os tênis e meias assim que chegamos ao cais, depois tirei o short e joguei de lado. Nossa! Sam gritou atrás de mim. Eu me virei. O quê? Lancei no mesmo instante em que me dei conta de que estava usando uma calcinha fio dental cor-de-rosa e que Sam estava olhando para minha bunda extremamente exposta. Eu estava com calor demais e irritada demais para ligar. Algum problema? Perguntei e seus olhos se voltaram na hora para os meus, depois para minha bunda e então de novo para meu rosto. Sam murmurou um porra baixinho e olhou para o alto. Estava com as 2 mãos na frente da virilha. Minhas sobrancelhas se ergueram. Sem saber o que fazer, desci correndo pelo cais e pulei na água. Mergulhei e prendi a respiração lá embaixo o máximo que consegui. Você vai entrar? Gritei de volta para ele quando subi para respirar, com um sorriso petulante estampado no rosto. A água pode te dar uma refrescada. Vou precisar que você olhe para o outro lado, gritou Sam de volta, ainda se escondendo. E se eu não olhar? Nadei mais para perto. Vamos lá, Percy, por favor. Ele parecia realmente estar sofrendo, o que foi bem feito por ter me submetido ao seu treino, mas por dentro eu estava em êxtase. Nadei para o lado para dar espaço a Sam enquanto ele pulava. Estávamos a cerca de 1,80 m de distância, de cachorrinho na água, olhando um para o outro. Desculpa. Ele se aproximou um pouco. Foi só uma reação corporal. Reação corporal? Entendi. Respondi, mais do que um pouco desapontada. Garota seminua igual a ereção. Biologia básica. Depois de nadar, Sam não olhou quando subi para o cais. Deitei de costas esperando o sol me secar. Minhas mãos formando uma almofada atrás da cabeça. Sam se esparramou ao meu lado na mesma posição, seu short pingando. Inclinei a cabeça em direção a ele e disse: Acho que vou deixar um biquíni extra aqui para a próxima vez. Deixei um dos meus biquínis na casa dos Florrick, junto com uma toalha, para que eu pudesse dar um mergulho no lago assim que a gente voltasse da tortura que Sam chamava de corrida. Ele jurou que eu ia passar a adorar, mas no fim da nossa segunda semana, a única coisa que tinha passado a acontecer era eu ficar salpicada de sardas no nariz e no peito. Tínhamos acabado de voltar de 5 quilômetros lentos e eu peguei meu biquíni no varal, acenei para Sue, que estava capinando o jardim, e dei um pulo no banheiro para me trocar enquanto Sam fazia o mesmo no quarto dele. Tirei a roupa suada e amarrei o biquíni de lacinho que minha mãe havia enfim aprovado, amarelo com margaridas brancas. Depois, fui para a cozinha esperar Sam.
Eu estava bebendo um copo de água ao lado da pia quando alguém pigarreou atrás de mim. Bom dia, flor do dia! Charlie estava encostado na porta usando calça de moletom e camisa nenhuma. Seu uniforme padrão. Não que eu me importasse. Charlie estava bem malhado para um garoto de 16 anos. Não são nem 9 horas. Arfei, ainda sem fôlego. O que você está fazendo acordado? Boa pergunta. Interveio Sam chegando à cozinha. Ele pegou o copo da minha mão e voltou a enchê-lo. Enquanto Sam bebia, Charlie me olhou de cima a baixo sem constrangimento, se demorando no meu peito. Quando seu olhar voltou para meu rosto, as sobrancelhas dele se juntaram sobre os olhos verdes. Você está parecendo um tomate, Pearce, constatou, depois se virou para Sam. Por que você continua obrigando ela a fazer a sua aeróbica? É a nossa família que tem coração ruim, não a dela. Sam colocou o cabelo para trás. Não estou obrigando ninguém. Estou, Pearce? Ele olhou para mim em busca de apoio, e eu me encolhi. Não, tecnicamente. Você não está me obrigando. Parei de falar quando Sam enrugou o rosto. Mas você não gosta, completou Charlie, apertando os olhos para mim. Eu gosto de como me sinto depois, quando acaba. Falei, tentando encontrar algo positivo para dizer. Charlie apanhou uma maçã da fruteira sobre a mesa da cozinha e deu uma bela mordida. Você devia experimentar natação, Pearce, recomendou com a boca cheia. A gente nada todo dia, retrucou Sam, no tom monótono que ele reservava para quando o irmão o estava irritando. Não, tipo natação de longa distância de verdade, cruzar o lago, esclareceu Charlie. Sam olhou para mim e tentei não parecer animada demais. Não sabia dizer o número de vezes que tinha olhado para a margem oposta e me perguntado se conseguiria atravessar. Parecia incrível. Deve ser interessante, ponderei. Eu posso te ajudar a treinar se você quiser, ofereceu Charlie. Mas antes que eu pudesse responder, Sam interrompeu. Não, não precisamos. Charlie me olhou de novo, lentamente. Você vai precisar de uma roupa de banho diferente. Treinar natação era muito mais divertido do que correr. Também era muito mais difícil do que eu imaginei que seria. Sam me encontrava no chalé todas as manhãs depois de ir correr e nós voltávamos andando juntos para ele poder trocar de roupa em casa. Inventamos uma rotina de aquecimento que envolvia uma série de alongamentos no cais e idas e voltas a partir da canoa. Às vezes, Sam nadava ao meu lado, dando dicas sobre as minhas braçadas, mas, em geral, ele ficava boiando em um macarrão de piscina. Charlie também estava certo sobre o biquíni. Já no meu primeiro aquecimento, tive que ficar o tempo todo arrumando a parte de cima para não deixar que nada pulasse para fora. Naquela tarde, Sam nos levou no barquinho até o cais da cidade e fomos andando até a Steadmans. Era meio armazém, meio loja de R$1,99 e tinha um pouco de tudo, mas não dava para garantir que eles iam ter o que você estava procurando. Por sorte, havia uma prateleira de biquínis bem na frente. Alguns tinham aquelas sainhas de velhas, mas também tinha um punhado de maiôs simples vermelho cereja. Práticos, baratos e razoavelmente bonitos. O achado perfeito na Steadmans. Sam conseguiu achar um óculos de natação na seção de esportes e eu paguei os dois com uma das notas de 50 do meu pai. Gastamos o resto em sorvete no Dairy Bar, baunilha com pasta de amendoim para Sam e algodão doce para mim. Voltamos caminhando para o cais e sentamos em um banco junto da água para terminar as casquinhas. Estávamos olhando para a água calados quando Sam se inclinou e passou a língua no meu sorvete, onde estava derretendo em riachinhos de rosa e azul. Não entendo como você pode gostar tanto disso. Tem gosto de açúcar, criticou Sam antes de perceber o choque no meu rosto. O que foi isso? Perguntei. Minha voz saiu 1/8 acima do normal. Experimentei o seu sorvete, disse ele. Tudo bem, eu sabia que era óbvio, mas com a corrente que senti zunindo na minha pele, ele poderia muito bem ter lambido o lóbulo da minha orelha.
À medida que eu ia cada vez mais longe, Sam remava junto de mim para o caso de eu ter problemas e para me proteger de outros barcos. Quando sugeri que ele ligasse o motor para relaxar, Sam desdenhou de mim, dizendo que eu não precisava de gasolina nos pulmões para nadar. Eu treinava todo dia, determinada a chegar ao outro lado do lago até o fim de agosto. Na semana anterior à grande travessia, esperei na cozinha dos Florek que Sam vestisse a sunga enquanto ajudava Sue a tirar a louça da máquina de lavar. Ele te contou que todo dia de manhã, antes de correr, está levantando os pesos que eram do pai dele? Sue perguntou enquanto colocava 2 copos em cima do armário. Balancei a cabeça. Ele está firme nessa coisa de ficar em forma, né? Sue murmurou. Acho que Sam quer garantir que consegue te tirar da água se precisar. Brincou ela apertando meu ombro. Na manhã da travessia, fui até o lago, minha mãe e meu pai atrás levando canecas de café e uma câmera antiga. Quando Sam desceu para o cais, eu estava zanzando descalça, segurando minha toalha e meus óculos de natação. Hoje é o dia. Como você está? Perguntou Sam do barco quando botei os pés no cais. Bem, para dizer a verdade, eu vou conseguir. Sorri e joguei minha toalha para dentro com ele. Bom, ele murmurou procurando alguma coisa no barco. Ele parecia nervoso. Como você está? Perguntei. Sam olhou para mim e torceu o nariz. Eu sei que você vai se sair muito bem, mas tenho que admitir, estou meio preocupado que alguma coisa dê errado. Eu nunca tinha visto Sam parecer em pânico antes, mas hoje ele estava em pânico. Entrei no barco. A água está calma, você sabe fazer massagem cardíaca, tem um colete salva-vidas extra e uma boia, e tem um apito no barco para pedir ajuda. Não que você vá precisar, já que temos uma plateia. Apontei para onde meus pais tinham se juntado a Charlie e Sue no cais e acenei para eles. Estamos torcendo por você, Percy, gritou Sue. E continuei. Eu sou uma excelente nadadora. Não tem nada com que se preocupar. Sam respirou fundo. Ele parecia um pouco pálido. Enganchei a pulseira dele com o meu dedo. Eu juro, tá? Tem razão, suspirou ele. Só não esqueça de fazer uma pausa se precisar. Você sempre pode boiar um pouco. Dei um tapinha no ombro dele. Vamos, então? Vamos, respondeu Sam. Eu te desejaria boa sorte, mas você não vai precisar. Assim que entrei na água, coloquei os óculos, ergui o polegar para Sam e depois voltei minha atenção para a margem oposta. Uma prainha de pedras era meu destino. Respirei fundo 3 vezes, depois tomei impulso do fundo do lago com os pés e saí num crawl estável. Os braços e pés trabalhando juntos para me impulsionar para a frente. Não dei braçadas apressadas e logo o ritmo ficou quase automático. O corpo tomando conta da mente. Dava para ver a lateral do barco quando eu ergui a cabeça para respirar, mas não prestei muita atenção. Eu estava conseguindo. Estava atravessando o lago a nado, o meu lago, com Sam junto de mim. Uma onda de orgulho correu pelo meu corpo, me dando energia e me distraindo da queimação nas pernas e da dor no pescoço. Continuei, desacelerando quando precisava recuperar o fôlego. Passei a nadar peito vários minutos para aliviar a tensão crescente nos ombros. Depois, retomei o crawl. Às vezes conseguia ouvir Sam torcendo por mim, mas não fazia ideia do que ele estava dizendo. De vez em quando, eu erguia um polegar em sua direção para que ele soubesse que eu estava bem. Quanto mais perto eu chegava, parecia que meus membros iam ficando mais rígidos. A dor no pescoço e nos ombros ficou intensa, e lutei para continuar me concentrando na respiração. Apertei o maxilar para aguentar a dor, mas não parei. Eu sabia que não faria isso. Eu ia conseguir. E quando consegui, ergui o corpo na costa arenosa, joguei os óculos de lado e deitei com a cabeça nas mãos, as pernas ainda na água, com os pulmões ardendo. Nem ouvi Sam parar o barco na praia. Só o notei quando ele estava agachado ao meu lado com a mão nas minhas costas. Percy, você está bem? Ele me sacudiu de leve, mas eu não conseguia me mexer.
Era como se sobre meu corpo estivesse aquele cobertor de chumbo que fazem você usar no exame de raio-x. A voz de Sam, de repente, estava bem no meu ouvido. Percy, Percy, me fala se você está bem. Virei a cabeça para ele e abri um olho. Sam estava a centímetros de distância, o rosto enrugado de preocupação. Gemi. Preciso deitar aqui. Ele soltou um suspiro enorme e sua expressão se transformou em alegria. Percy, você conseguiu. Você conseguiu mesmo. Foi incrível. As palavras continuavam saindo da boca dele e eu lutava para entendê-las. Sentia que estava delirando. Não dá para acreditar que você só continuou indo e indo sem parar. Você parecia uma máquina. Sam estava com o maior sorriso no rosto. Ele parecia ficar cada vez mais bonito, como se estivesse crescendo em si mesmo. E quando sorria daquele jeito, era de desarmar completamente. Ele é bonito. Eu me flagrei sorrindo por me dar conta. Você acabou de falar que eu sou bonito? Perguntou Sam, rindo. Ai, meu Deus, eu devo ter falado isso em voz alta. Você deve mesmo estar meio fora do ar. Ele tirou a camiseta e deitou ao meu lado com a metade inferior do corpo na água, a mão nas minhas costas. Sam cheirava a sol e suor. Fechei os olhos e respirei fundo. Eu também gosto do seu cheiro. Sussurrei, mas desta vez ele não respondeu. Depois de uns 5 minutos ou umas 5 horas, Sam anunciou que talvez fosse melhor a gente voltar para que ninguém se preocupasse. Rastejei lentamente até ficar com as mãos e os joelhos no chão, e com a ajuda de Sam, consegui entrar no barco, minhas pernas moles como se estivessem cheias de gelatina de água do lago. Bebe isso. Ele me passou um Gatorade azul e me embrulhou em uma toalha. Depois que tomei alguns goles, outro sorriso surgiu em seu rosto. Estou tão orgulhoso de você. Eu falei para você que ela era nadadora. Charlie disse a Sam enquanto ele me içava para fora do barco, dando um apertão no meu ombro. Ela é mesmo, respondeu Sam. O sorriso parecia permanentemente estampado no seu rosto, muito maior e mais aberto do que o meio sorriso torto que Sam costumava dar. Havia uma linha de montagem de abraços para eu encarar quando saí do barco. Primeiro minha mãe. Você estava ótima, querida. Depois meu pai. Não sabia que você tinha esse talento, gatinha. E por fim, Sue, que me apertou mais forte do que todo mundo. Eu era uns 2 centímetros mais alta que ela agora, e ela parecia macia e pequena. Sue segurou minhas mãos quando nos afastamos. Você é uma garota incrível, sabia? Seus olhos azuis pálidos enrugaram nos cantos. Vamos te abastecer com um pouco de comida. Vou fazer o café da manhã. Até hoje, acho que nunca comi tanto bacon quanto naquela manhã. Meus pais voltaram para o chalé, mas Sue fez comida suficiente para alimentar 10 pessoas. Ela preparava bacon à moda canadense e o comum, e os garotos assistiam fascinados enquanto eu devorava pedaço atrás de pedaço, junto com ovos mexidos, torradas e tomate frito. No fim da refeição, Sue olhou nos olhos de cada um de nós e disse: Estou tão impressionada com todos vocês neste verão. Vocês estão crescendo de verdade. Charlie, você tem ajudado tanto na cozinha. E Sam, estou tão agradecida por você estar trabalhando comigo agora também. Não sei o que faria sem os meus meninos. Ela disse isso com total convicção, sua voz firme apesar da emoção. Você provavelmente ia acorrentar algum outro pobre adolescente na máquina de lavar louça, respondeu Charlie. Sue riu. Sem dúvida, o trabalho duro é bom para a alma. E Percy, continuou ela, o que você fez hoje requer muita dedicação, sem contar aquele prêmio de escrita que você ganhou. Estou tão orgulhosa que é como se você fosse minha filha. Ela deu um tapinha na minha mão, depois voltou a comer seu café da manhã, como se não tivesse acabado de fazer o maior elogio que eu já recebera de um adulto. Quando olhei para Sam, ele estava radiante. Era o final perfeito para o verão. Oi, Percy. Eu sei que o dia de ação de graças foi só no fim de semana passado.
ainda com muito nojo de como a Delila ficou babando em cima do Charlie a propósito. Mas adivinha só, a minha mãe vai deixar eu tirar a véspera de Ano Novo de folga para que a gente possa passar junto. Sam, a Delila acha o Charlie gato, mas não se preocupe, ela está afim do melhor amigo do primo dela. Ela está até me enchendo para ir a um encontro duplo com eles, então provavelmente ela vai esquecer o Charlie de vez. Ciúme? Minha mãe achou um conjunto de fondue velho em uma venda de garagem e vai fazer um jantar de Ano Novo temático dos anos 70. Tomara que você goste de queijo derretido. Percy, que tipo de pessoa horrível não gosta de queijo derretido? Não é desse jeito que eu gosto da Delila. Se é isso que você está querendo dizer. Você já conhece o primo dela? Sam, ainda não conheço o primo da Delila. Ele está no último ano igual ao Charlie, mas é de outra escola. O nome dele é Buckley, mas todo mundo chama ele de Mason, porque é o sobrenome, e acho que ele não gosta de Buckley. Quem ia gostar? Contagem regressiva para o ano novo. Percy. Como prometido, minha mãe apostou tudo no Réveillon dos anos 70. Ela fez fondue e salada Caesar, e nós 4 sentamos no chão perto do fogo, afundando pedaços de pão crocante na gosma amarela, ouvindo os álbuns de Joni Mitchell e Fleetwood Mac no velho toca-discos do meu pai, que minha mãe tinha mandado consertar de presente de Natal. Isso, na verdade, é meio nojento. Todo mundo enfiando o garfo de novo no queijo. Comentei e minha mãe me lançou um olhar. Mas está bom demais, disse Sam, balançando um pedaço de pão e escorrendo o queijo na minha cara. Eu não poderia concordar mais com você, Sam. Meu pai respondeu, arrancando o pão do garfo de Sam e colocando-o na boca. Minha mãe serviu bolo de cenoura de sobremesa. E depois jogamos pôquer com palitos de fósforo até Sam levar todo mundo à falência. Não sei se fico perturbado ou impressionado com um garoto de 15 anos ficar com uma cara tão neutra, comentou meu pai quando entregou seu último palito de fósforo para Sam. À meia-noite, minha mãe deixou Sam e eu tomarmos uma taça de champanhe, e as bolhas deixaram minhas mãos e meu rosto quentes. Pouco tempo depois, meus pais arrumaram um sofá para Sam com lençóis enfiados ao redor das almofadas, serviram o resto do champanhe nas nossas taças e foram para a cama. Sam e eu sentamos de frente um para o outro nas duas pontas opostas do sofá, o cobertor sobre nossas pernas. Eu estava baqueada por ter que voltar para a cidade dali a 2 dias e queria ficar acordada a noite inteira conversando. Ele cutucou minha perna com o pé debaixo do cobertor. Você não vai me contar como foi a saída com o Buckley? A gente não tinha conversado sobre o primo de Delila, Mason, desde que eu o mencionara em um e-mail, esperando que isso instigasse Sam a confessar seu amor. Não funcionou como eu tinha planejado. E pensei que Sam tivesse esquecido o assunto. A verdade é que Delila e eu tínhamos saído algumas vezes com Mason e seu amigo Petel. Sobrenomes em vez de primeiros nomes parecia ser uma moda no círculo deles. Os dois estudavam em uma escola particular para meninos, não muito longe de onde eu morava, e jogavam no mesmo time de hóquei. Fiquei surpresa por Delila sair com alguém tão tranquilo e de fala mansa como Petel, mas ele tinha uns olhos castanhos enormes e um sorriso maior ainda. Dá pra ver que ele é profundo, explicou ela quando perguntei a respeito. Os goleiros são sexy e aposto que ele beija muito bem. Mason era obcecado por hóquei e por cultivar músculos para o hóquei e deixar o cabelo escuro crescer para que encaracolasse bem quando saísse do capacete de hóquei. Ele tinha olhos azuis como Delila e era bonito como Delila, e acho que provavelmente sabia disso assim como Delila. Mas ele era um cara bem legal, para dizer a verdade. Eu só não pensava nele o tempo todo como pensava em Sam. É Mason, corrigi Sam. E não tem muito para contar. Vamos começar com o básico. Você gosta do Buckley? Ele sorriu. Chutei o pé de Sam, depois dei de ombros. Ele é legal. Só legal? Parece sério. Depois de um momento, ele perguntou. Você não acha que ele é meio velho demais para você? Mason vai fazer 18 anos daqui a algumas semanas, e eu vou fazer 16 em fevereiro. Além do mais, a gente só saiu 2 vezes. Você não me contou da segunda.
Era para eu contar a Sam sobre outros meninos? Ele não conversava comigo sobre meninas. Eu pensei que você não ia ligar, e não é como se ele fosse meu namorado ou algo assim. Retruquei na defensiva. Mas ele quer ser. Não era uma pergunta. Não tenho certeza. Acho que os meninos não pensam em mim desse jeito. De que jeito, Percy? Será que Sam estava me provocando? Ou ele não sabia o que eu queria dizer? Minha cabeça estava turva de confusão e champanhe. Eles não têm interesse em me beijar. Baixei os olhos para nossas pernas. Ele me cutucou com o pé de novo. Não é verdade. E só para constar, eu ligo. Sam estava certo. Mason estava interessado. Delilah e eu fomos a 2 jogos de hóquei dele e de pádel em janeiro. Sentamos nas arquibancadas segurando copos de isopor de chocolate quente ruim para manter nossas mãos aquecidas na arena gelada. Em cada jogo, Mason acenava para mim do gelo antes de se posicionar na lateral direita para lançar o disco. Dava para entender porque ele adorava hóquei. Mason era de longe o melhor jogador do time. Cada vez que marcava um gol, ele olhava para mim nas arquibancadas com um grande sorriso no rosto. Depois do segundo jogo, Delilah e eu esperamos os dois do lado de fora do vestiário para todos irmos comer uma pizza. Mason saiu, o cabelo molhado cheirando a shampoo, uma enorme bolsa de ginástica no ombro. Ele estava de jeans e com uma blusa de gola careca justa nas mangas compridas e no peito. Era mais musculoso do que Charlie, e eu tinha que admitir que era bem gostoso. Quando Peyton e Delilah seguiram na frente, Mason me puxou junto de uma porta, disse que me achava bonita e me deu um selinho de leve na boca. Eu disse obrigada e sorri para ele um pouco atordoada, sem saber o que viria a seguir ou o que ele esperava de mim. Eu gosto de você porque você é original. Mason riu. Delilah e eu fomos convidadas para a festa de aniversário de 18 anos de Mason, que aconteceria em um hotel chique em Workville no fim do mês, com direito a DJ, sushi bar e uma lista de convidados de 120 pessoas. Delilah fez questão de que praticamente todas as meninas do nosso ano soubessem que a gente ia, e nós recebemos delas o grau de respeito apropriado. Na noite da festa, nos arrumamos na casa de Delilah, enrolamos o cabelo com babyliss e passamos rímel e gloss. Mas quando coloquei meu vestido, um vestido vermelho sensual que ia até o chão e que Delilah tinha dito que realçava meu corpo criminoso, ela soltou um horrorizado "de jeito nenhum. Você não pode ir com isso." Do que você está falando? Olhei para baixo para minhas sapatilhas douradas, confusa. Essa calcinha de vó. Por acaso eu não te ensinei nada? Você não tem uma fio dental? Olhei para ela desacreditada. Não aqui. Você não tem jeito. Suspirou Delilah e me jogou a menor calcinha vermelha que eu já tinha visto. Acho que minha mãe não ia gostar disso. Apontei segurando a fio dental. Bem, ela também não ia ficar feliz com essa calcinha marcando o vestido, pode acreditar. Rebateu Delilah. Tirei minha calcinha de vó e entrei na fio dental. Muito melhor. Delilah deu uma apertadinha na minha bunda. O Mason não vai conseguir ficar com as mãos longe disso. A ideia me deixou nervosa. Os pais de Delilah nos levaram de carro para o hotel, entregaram a ela uma nota de 50 para voltarmos para casa de táxi e nos deixaram na recepção para entrarmos. Achei que não teria tantos adultos aqui. Sussurrei para minha amiga, olhando pelo salão de baile. Mais da metade dos convidados era de meia idade ou mais velho. Meu tio é meio que um figurão na Bay Street. Alguma coisa relacionada com o mercado de ações. Sussurrou ela de volta. Dançamos com umas garotas mais velhas enquanto os caras assistiam sentados em cadeiras com capas. Às 8 horas, o pai de Mason, um homem alto, de cabelo branco e de aparência suave, que Delilah contou estar quase se separando da esposa número 2, propôs um brinde ao filho. E depois, para inveja da multidão, atirou um molho de chaves para ele. Todo mundo seguiu para o lado de fora, se amontoando por causa do frio, e contemplamos o Audi novo de Mason que estava estacionado na entrada. Eu o levo para casa hoje para você.
O pai dele disse, dando uma piscadela, e entregou a Maison um cantil. Em menos de 20 minutos, os outros adultos já tinham saído de fininho. Quando a flauta que indicava uma balada de Celine Dion transbordou dos altos-falantes, Maison apontou para mim e depois para si mesmo sorrindo. Fui até lá e ele colocou as mãos na minha cintura enquanto pousei as minhas nos ombros de seu paletó preto. Balançamos para lá e para cá, girando, e Maison se inclinou, encostando a boca no meu ouvido. Você está linda hoje, Percy. Olhei nos seus olhos, que eram azuis, mas de um azul mais escuro e turvo que os de Sam. E ele me puxou para junto de si, de modo que minha bochecha pousou no alto do seu peito. Não consigo parar de pensar em você, sussurrou. Depois que a música terminou, ele me puxou para o corredor, onde Delilah, Peitel, 3 outros rapazes e uma menina mais velha se juntaram a nós. Um dos caras, que se apresentou como Daniels, nos mostrou brevemente debaixo do paletó uma garrafa do que ele disse ser vodka. Será que devemos transferir a nossa colaboração? Disse ele, erguendo as sobrancelhas e colocando o braço em volta da garota, que se chamava Ashley. Todos os meninos estavam hospedados em quartos no hotel e nos reunimos na sala da suíte de Maison e Peitel. Daniels se sentou em uma poltrona com Ashley no colo. Delilah e Peitel pegaram o sofá. E os 2 caras sentaram no chão, deixando uma cadeira para Maison e eu. Sentei-me empoleirada bem na borda, mas Maison me puxou para seu colo e passou um braço em volta, descansando-o no meu quadril. Daniels passou para cada um de nós um copo de vodka com gelo. Tinha cheiro de acetona e queimou minha boca mesmo antes de eu dar um golinho. Não beba se você não gostar. Maison sussurrou no meu ouvido para que ninguém ouvisse. Sorri agradecida e virei o conteúdo do meu copo no dele. Para mim funciona. Ele sorriu de volta. Seu polegar se movia para frente e para trás no meu quadril, enquanto o grupo falava sobre o carro novo dele e a temporada de hóquei. Foi bem calmo, considerando que éramos um grupo de adolescentes, sem ninguém olhando, com uma garrafa de bebida. E notei que, além de Daniels, que estava sovando a bunda de Ashley como se fosse uma massa de pizza, ninguém tinha voltado a se servir. Às 11 horas, os outros já tinham ido cada um para seu quarto. E Delilah e eu levantamos para colocar nossos casacos. Antes de você ir, Percy, tem uma coisa que eu quero te mostrar, disse Maison, passando as mãos no cabelo e parecendo meio nervoso. Aposto que tem, murmurou Peitel e Delilah bateu no braço dele. Maison me guiou por um corredor curto até um quarto elegante, todo cinza acastanhado e marrom, com uma cama king size com cabeceira de camurça. Ele fechou a porta atrás de nós e abriu o armário de correr. Se ajoelhou e digitou uma senha em um pequeno cofre. Quando se levantou, estava segurando uma caixinha azul turquesa. O que é isso? Perguntei. Não é meu aniversário. Eu sei, ele se aproximou. Eu ia guardar para quando você fizesse 16, mas não aguentei esperar. Abre. Os olhos dele se moveram com expectativa pelo meu rosto. Ergui a tampa e me deparei com um saquinho de veludo azul turquesa. Dentro havia uma pulseira de prata com um fecho grandalhão e moderno. Eu estava pensando se você não queria ser minha namorada, disse Maison e sorriu. E que talvez você precisasse de alguma coisa um pouco mais especial do que isso aqui. Ele ergueu o braço em que estava a minha pulseira da amizade. Eu não tinha imaginado que isso ia acontecer. É linda. Nossa. Não sei direito o que dizer. Gaguejei. Maison colocou a pulseira em mim. Você pode pensar com calma, mas quero que você saiba que eu gosto de verdade de você. Ele colocou as mãos nos meus quadris e me puxou para perto dele. Então me beijou. Seus lábios eram macios enquanto se moviam delicadamente sobre minha boca. Maison recuou o suficiente para conseguir olhar nos meus olhos.
Você é tão inteligente, engraçada e bonita, e nem tem noção disso. Me beijou de novo, mais forte dessa vez, e eu fechei os olhos. Imagens de Sam passaram pela minha cabeça. E quando Mason passou a língua sobre os meus lábios, meus joelhos pareciam que iam ceder, e eu agarrei seus bíceps. Ele deu uma série de beijos ligeiros no canto da minha boca, depois do meu nariz, e então de novo na minha boca, e voltou a passar a língua nos meus lábios. Desta vez eu me abri, e imaginei que era a língua de Sam que girava na minha. Mason gemeu e levou as mãos para minha bunda, pressionando-a no meu quadril. Eu recuei. Tenho que ir, senão vamos voltar tarde para a casa da Delilah. Mason não protestou. Só voltou a correr as mãos pelas minhas costas e me deu outro beijo rápido, depois me deu a mão. Junto da minha pulseira bordada, a de prata parecia espalhafatosa, e eu a tirei antes que minha mãe fosse me buscar na manhã seguinte, para que não fizesse perguntas. Delilah ficou surpresa com o presente, que ela qualificou de exagerado, mas não achou que isso significasse que Mason queria deixar as coisas mais oficiais. É claro que ele gosta de você, Percy. Você é um peixão, e os seus peitos cresceram mesmo este ano. Ela sussurrou. Continue de leve com o Mason. Dá para perceber que você não gosta dele do jeito que gosta do menino do verão, mas talvez dê para encarar isso como um treino para o caso de Sam aparecer. Mandei um e-mail para Sam assim que cheguei em casa. Oi, Sam. Tenho pensado mais no meu novo conto. O que você acha de um lago assombrado por uma jovem que afundou no gelo no inverno, deixando a irmã gêmea para trás? Quando a irmã já é adolescente, ela volta ao lago para um acampamento e vê uma silhueta estranha na floresta que revela ser sua gêmea morta que está tentando matá-la para não ficar sozinha. Pode ser assustador e, quem sabe, meio triste. Considerações? Outra coisa. Delilah e eu fomos à festa de aniversário de Mason ontem, e ele perguntou se eu quero namorar com ele. Eu sei que você não vai ficar surpreso, já que adivinhou isso no ano novo, mas eu fiquei. O que você acha que eu devo fazer? Percy. Percy, ainda acho que um lago cheio de peixes zumbis é o caminho certo. Brincadeirinha. Garota morta assustadora é sem dúvida a melhor ideia até agora. Você vai dar às irmãs nomes de gêmeos detestáveis como Lila e Layla ou Jéssica e Béssica? Eu já te perguntei isso, mas acho que é o momento de perguntar de novo. Você gosta do Buckley? Sam. Sam, por que não pensei em Jéssica e Béssica antes? Genial! O Mason, na verdade, é um cara bem legal, mas eu gosto mais de outra pessoa. Percy. Percy, acho que você já tem a resposta. Sam.